Devocional de hoje, a leitura de Gênesis capítulo 6, do versículo 9 até o 22, que conta a história de Noé e a construção da arca. Nós meditaremos no versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Acredito que se não houvesse uma comunhão verdadeira e sincera, Moisés não iria frisar, acentuar a comunhão que Noé tinha com Deus, classificando como um companheiro, expressando que ele andava com Deus, deixando claro que havia uma comunhão verdadeira, um relacionamento mútuo, sincero, afinado, um relacionamento sintonizado. Havia cumplicidade, havia obediência da parte de Noé. O texto bíblico diz que na época de Noé havia toda sorte de maldade, os homens haviam se multiplicado, Deus estava aborrecido com a humanidade e ele havia se arrependido de ter feito o ser humano. Mas no meio de toda essa imundície, de todo esse odor fédido do pecado chegando às narinas de Deus, Deus olhou do céu e avistou um homem que tinha um coração voltado para ele. E a Bíblia diz que ele era íntegro e justo. E Noé andava com Deus. E Deus deu uma ordem para ele. Falou para ele: você fará uma arca em um tempo em que nunca havia chovido. Uma ordem estranha a primeiro momento e uma ordem descabida para um ser humano comum receber. Mas Noé sabendo com quem ele andava, Noé entendendo quem o mandara a fazer uma arca, ele foi obediente e pronto a executar o que Deus havia pedido. Em nenhum momento a palavra descreve, o texto relata que Noé hesitou, contestou, perguntou, como normalmente eu e você fazemos. Ele simplesmente fez, começou a fazer. Ele não perguntou como ele ia fazer, ele não perguntou com que ele ia fazer, ele não perguntou os recursos que ele ia usar. Ele simplesmente se prontificou e começou a executar. E Deus foi proporcionando para ele tudo o que ele precisava para executar os planos poderosos de Deus para a humanidade através de Noé. Você fará uma arca. Deus olha para mim e para você e diz que tem planos gigantescos para as nossas vidas. E nós, em nossa mediocridade, questionamos, contestamos, perguntamos como vamos fazer, com que vamos fazer, não temos recursos para fazer. Tudo é justificativa para não crer no poder de Deus, para não crer na palavra de Deus, para não crer nos desígnios de Deus. Mesmo diante de uma ordem estranha, você fará uma arca. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Noé entendeu que Deus tem planos superiores, planos perfeitos, projetos perfeitos para a vida dele. E ele obedeceu. E se nós conhecermos esses planos, entendermos que como aconteceu com Noé, também poderá acontecer comigo e com você. Basta que andemos com Deus. Porque quando você está próximo de alguém, você conhece a vida dela, o cotidiano dela, as vontades dela, as coisas que ela desgosta, e você passa a compreendê-la, a respeitá-la e compartilhar com essa pessoa com quem você convive, com quem você é companheiro. Você entende os limites, você entende as dificuldades, você entende os potenciais e você passa a conhecer essa pessoa, porque você convive com ela. Nós mesmos sabemos que para conhecer alguém a gente tem que conviver com ela, o cotidiano. E não é diferente com Deus. Se a gente quiser saber quem é o Senhor, a gente tem que conviver com Ele, ter comunhão com Ele,
buscar a face, buscar a vontade, falar com Ele, ler a palavra, estar continuamente com Ele. É o que Moisés falou de Noé. Noé andou com Deus. Observe o plano que Deus tinha para Noé. Construir uma arca para salvar os animais, salvar a sua família e quem acreditasse na pregação de Noé. Porque Noé estava construindo a arca e proclamando o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. E quem acreditasse no que Noé estava dizendo, alcançaria a misericórdia, seria perdoado e seria salvo. No entanto, as pessoas diziam que ele estava louco. Que coisa insana construir uma arca. Qual a utilidade daquilo se nunca havia chovido? Deus, ele faz coisas sobrenaturais. Os planos dele são surpreendentes. A gente não entende. Mas Deus é onisciente, ele é poderoso. Agora imagine os planos que Deus tem para você. Ele quer que você construa uma arca. Ele quer que você viva o inusitado, o diferente, o que nunca foi vivido por ser humano nenhum. Ele tem para você. Esses planos são surpreendentes. Pense, você fará uma arca. Falamos outro dia sobre o atributo criativo de Deus, quando ele faz o ser humano, ou faz como sua imagem e semelhança. Lembra que o Senhor nos colocou aqui para implantarmos o reino dele sobre a face da terra. E as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorificar o Senhor que está no céu. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz através de Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está dizendo para você hoje: eu bem sei, diz o Senhor. Ele é onisciente. A Bíblia diz em Efésios 1 que antes da fundação do mundo ele escolheu você. Efésios capítulo 1. Para que você seja santo e irrepreensível na presença dele. Eu sei os planos que tenho na minha mente para vocês, diz Adonai. Ele sabe. Você não sabe, mas ele sabe. Você não tem poder de conduzir a sua vida por veredas justas e retas. Você não tem condição de estar regozijando de um pasto verdejante, de cuidados sobrenaturais. Você não tem, mas o Senhor tem por você. Porque Ele zela. Ele diz que os passarinhos não plantam, não colhem, mas o Senhor alimenta cada um deles. Ele diz que Salomão, com toda riqueza e glória, nunca se vestiu como os lírios do campo, que de manhã estão lindos e à tarde acabam murchando. Noé andou com Deus, por isso ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Por isso que Noé ficou para a história. Todos contam a história de Noé. Porque ele andava com Deus, tinha comunhão com Deus, conhecia o Senhor, e então o Senhor contou para ele o que queria fazer e queria usá-lo como instrumento para salvar a humanidade, salvar os animais. Você já parou para pensar no que Deus tem planejado para a sua vida? O que Ele tem proposto para que você viva? Para viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural do Senhor, basta com que obedeçamos. Sinceramente, sigamos os seus desígnios e a sua palavra. Noé andou com Deus. Quando a comunhão sincera, a obediência à palavra, seu ministério, a sua família, a sua vida pessoal são transformados e se elevam a outro patamar. A palavra de Deus diz que passamos a viver de glória em glória. A história de Noé nos mostra isso. Um servo de Deus, no meio de um povo corrompido.
no meio de uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado e pelo mal. A palavra de Deus diz em Gênesis 6 que a mente do ser humano era tão fértil, que só imaginava e produzia maldades. Era uma sociedade completamente transformada pelo mal. Mas Noé se destacou, porque Noé buscava ao Senhor de todo o coração. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com a tua alma, com a tua mente e a tua força. Noé andou com Deus, Moisés andou com Deus, Daniel andou com Deus, Ezequiel, Débora, Pedro e todos os outros que estão descritos em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, e Noé está lá. Lá você vai ler que os outros também andaram com Deus. E andando com Deus, viveram o sobrenatural. E os seus nomes ficaram para a história. É o que Deus está dizendo para você hoje. Você fará uma arca, se andar comigo. Qual é o ministério poderoso que Deus te chamou para viver? Já parou para pensar nas propostas que Deus tem para a sua vida, os planos que Ele tem para a sua vida? Ele diz: eu bem sei o plano que tenho sobre você. Pensa, Ele te chamou para construir uma arca. Ele te chamou para viver uma grande obra. Ele te chamou para que você, vaso de barro, seja instrumento de uma ação poderosa de Deus sobre a face da terra. Você, vaso de barro, Ele quer encher você de glória, de poder, de graça. E isso não é para você ser enaltecido na terra, mas para que você viva o sobrenatural dele para a sua vida. Senhor, nós oramos nesta manhã. Nesta oração temos que fazer como Daniel. A nós só a vergonha, a Ti toda a honra e toda a glória. Porque definitivamente somos uma geração, Senhor, de pessoas incrédulas. Sim, incrédulas, Senhor, porque se obedecêssemos, se de fato tivéssemos fé, obedeceríamos a Sua vontade, a Sua palavra, acreditaríamos nos Seus desígnios, nas Suas orientações, e como Noé, não contestaríamos, não questionaríamos, não colocaríamos empecilho para viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nós vivemos sinceramente, longe, muito longe da Sua vontade, do Seu querer. Vivemos, Senhor Pai, muito, muito longe do que o Senhor tem para nós. Somos uma geração, Senhor Deus, santo e poderoso, digna, Senhor, da Sua misericórdia, porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, Senhor, seremos destruídos. Resgata-nos, aviva a nossa alma, nos traz para a Sua presença, ajuda-nos a viver a Sua vontade, ajuda-nos a crer, Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos pediram isso e nós também pedimos, aumenta a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Porque se não tivermos uma fé robusta, sadia, Senhor Deus, consciente, ó Pai querido e amado, de que necessitamos de Ti, de que não há outro, onde há uma fonte que devemos buscar essa força, essa fé, pereceremos, Pai, em nome de Jesus. Aviva o nosso espírito para que possamos viver o sobrenatural da Tua palavra. Anima-nos, Senhor, Pai, a estarmos na Sua presença, a fazermos o Seu querer. Pai, somos falhos, somos tão pecadores. Senhor, nos traga consciência de todo pecado e iniquidade. Espírito Santo, compunge o nosso coração ao arrependimento, à mudança de mente, para que os nossos atos sejam mudados, Senhor. Provoque em nós uma metanoia poderosa, Senhor, e profunda em nosso ser. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Pai. Agradeço por esse dia chuvoso.
agradeço pela vida dos meus irmãos, agradeço, Pai, pela minha família, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que as lutas são grandes, as adversidades são enormes e os prognósticos, Senhor, futuros são terríveis, mas nada disso, Senhor, Pai, abala os planos que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que façamos uma arca, o Senhor quer que andemos contigo. Senhor, o que tinha em Noé, Pai, que falta em nós. Coloque em nós, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém.